Enfim, nós começamos hoje uma série de mensagens, alegrem-se, vamos à casa do Senhor. E eu queria muito que você abrisse sua Bíblia, se você trouxe no Salmo 122, se não trouxe, não há problema, nós passaremos o texto aqui no telão, e a gente quer conversar hoje rapidamente. A gente suprimiu partes do culto, né, até pela dinâmica, então a gente não tem mais aquele momento de aviso muito extenso, e eu peço que você acompanhe o informativo. Você deve ter recebido seu informativo aí. Estão os avisos sobre os nossos eventos, sobre a não existência, na verdade, dos nossos eventos. É importante você dar uma olhada em tudo isso, e qualquer dúvida, você perguntar tanto aqui aos nossos queridos, quanto também nas nossas redes sociais. Nós vamos hoje conversar sobre alegria na adoração, entender um pouco sobre a alegria em adorar. E claro, o texto clássico, que é o texto-chave dessa série de mensagens, está no Salmo 122. Um salmo de Davi, possivelmente um salmo de Davi. A crítica textual acredita em sua maior parte que é um salmo conferido a Davi, e um desses cânticos de degraus, um desses cânticos que o povo cantava enquanto estava indo adorar em algumas das 3 festas principais em Jerusalém. Então, Salmo 122 diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aí. Que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Amém, queridos? Nós passamos todo esse tempo de pandemia, e eu acredito que em algum momento na sua vida, nesse tempo de pandemia, estamos inseridos nela, você deve ter refletido a respeito da alegria, refletido a respeito de essências metafísicas que nos acompanham tanto no curso da nossa história e que a gente anela tanto. Existem essas essências metafísicas positivas versus essências metafísicas que seriam a deturpação desses sentimentos, seriam obviamente o contrário deles, né? O pastor Nick, em uma de suas pregações aqui nesse tempo, inferiu que o contrário do amor em sua concepção é o medo, outra essência metafísica. Então, pensar sobre alegria, pensar sobre paz, pensar sobre esperança, pensar sobre sonhos, certamente foram pensamentos que ocuparam sua mente em todo esse processo. Como ter esperança em uma situação em que as perspectivas são péssimas para amanhã, as estatísticas são péssimas para amanhã? Como conseguir pensar em esperança e em sonhar se os sonhos se afunilaram? E tecnicamente, todos esses sentimentos, como que numa corda, são puxadores uns dos outros. Geralmente, pessoas cheias de esperança também são pessoas cheias de alegria. Geralmente, pessoas cheias de alegria também são pessoas que gozam de paz. Geralmente, essas pessoas experimentam o amor, esse amor bíblico, em momentos da sua vida. Obviamente que diante de uma humanidade caída, esses são sempre sentimentos oscilantes. Vocês sabem muito bem da história de Israel e sabem que por muito tempo, pelo menos, só para você entender, 369 anos, a Arca da Aliança ficou em uma cidade chamada Shiló.
Ela foi levada pelos filisteus e ali ficou sendo o centro da adoração, e a arca tinha sempre, no meio dos conflitos de guerra, ela era um objeto extremamente desejado. E por que um artefato extremamente desejado? Porque, segundo aquilo que era pregoado dentre os judeus, a presença do Senhor estava onde a arca estava. Se a arca estivesse ali, a bênção do Senhor era sobre aquele local. E Israel, uma terra de conflitos, passou por muito tempo sem estar de posse dessa arca. Provavelmente, Davi escreve esse texto quando a arca finalmente é posta ali em Jerusalém e as pessoas têm um local, um lugar para adorar. As pessoas sabem onde ir. É ali onde Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão atentos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E esse lugar era aquele templo. A teologia, e principalmente a teologia reformada, e a gente tem um problema seríssimo a respeito de irmãos. Né? Isso está na Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos. Desconsiderando o contexto, parece que em lugares como esse aqui Deus não se manifesta, uma vez que Ele está no meu coração. E aí abre-se um movimento cada vez maior de pessoas que dizem: eu não preciso da igreja. No entanto, se você olhar para todos os textos da Bíblia, dentro do contexto você vai perceber uma nuance muito interessante entre esse Espírito que habita em nós versus o Espírito que fala com toda a igreja reunida. A minha comunhão particular versus a minha comunhão pública. Talvez, para aqueles que sabem o que é ter igreja, eu disse isso no meu aniversário, no dia do meu aniversário, quando pessoas foram ali na frente da casa da minha sogra, e fizeram ali uma serenata, cantaram 2, 3 músicas ali na frente da minha casa, e aí eu disse ali, extremamente emocionado, eu disse assim: triste de quem não tem uma igreja hoje. Uma pessoa que não tem uma igreja hoje, meu Deus do céu, eu fico imaginando quais são os grupos que elas estão inseridas. Todos eles escorreram como água que escorrem nas mãos. Mas os que têm igreja, não, continuaram ali conversando. E vale o esforço do Pacheco, que eu não sei se está por aqui. Ah, está aí. E vale o esforço do Pacheco. Com máscara fica bem difícil. Mas está bonito. E vale o esforço do Pacheco, que a gente se falou várias vezes nessa pandemia: pastor, nossas conexões. Pastor, como serão nossas conexões? A gente próxima, essas pessoas precisam estar próximas, conversando. Isso, Pacheco, como é que a gente vai fazer? Ideias. E a gente vai tentando aos poucos gerar nesses subgrupos aquela boa comunhão que nos fortalece. Ora, se não for o outro nos segurando em momentos difíceis, como a gente vai conseguir? Triste daquele que está sozinho hoje. E quantos estão sozinhos? Dentro de uma casa, às vezes até cheia. Mas os princípios, as essências metafísicas que a gente está falando, não são dessas. São exatamente as contrárias às que a gente está pregoando hoje. Há ódio. Cresceu o número de mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica nessa pandemia. Eu fiz um vídeo sobre isso, porque isso não pode, isso acontece muitas vezes dentro das próprias igrejas, e a resposta para isso nós não podemos nos calar. Triste de quem não tem uma igreja. Aí Davi, disseram: olha, a arca chegou em Jerusalém. E aí o coração dele começou a pulsar. Ele disse: eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que eu vou voltar a comungar com os meus irmãos. Eu não estou acreditando que eu vou voltar à comunhão com os meus irmãos. Então, na minha mente, o que está acontecendo aqui hoje parece muito. Parece muito com tudo isso aí. Parece que, eu não posso dizer isso aqui é apenas uma inferência, mas não posso dizer isso teologicamente, mas parece que isso é um texto profético.
Sabe, um texto que fala sobre tempos em que a igreja do Senhor precisaria repensar suas estruturas. E é exatamente isso que a gente tem feito hoje. Então, alegria aqui é uma palavra extremamente, é uma expressão extremamente interessante no texto, e ela tem a ver com um coração disposto a adorar. Você quer ser alegre? Disponha seu coração a adorar. Né? Eu ouvi de uma moça que ela, apesar de toda a pandemia, está se sentindo muito bem. Ela disse isso, estou muito bem, uma paz, sabe, pastor? Uma paz, uma coisa. Talvez ela tenha descoberto essa alegria na adoração. Descoberto que a alegria é transcendente. Que a alegria transcende o que se pode ver. E que não tem a ver com um sorriso na cara. Mas tem a ver com aquele coração em paz. Seja na alegria, seja na dor, seja na tristeza, seja na doença. Em qualquer momento meu coração é invadido por paz. Então, o que é que esse salmo ele nos ensina sobre a alegria em adorar? Depois dessas considerações fica até óbvio, porque o nosso primeiro ponto é que a alegria em adorar é alargada. Quando enchemos os nossos corações de expectativa para o singular encontro com o Pai e com os nossos irmãos. Aí a nossa alegria, ela é alargada, ela é ampliada. Quando a gente pensa, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O meu coração se enche de expectativa para esses louvores públicos. Eu estava ali atrás, ouvindo vocês cantando, que saudade. Minha esposa mandou para mim uma mensagem via WhatsApp, que emoção, estou emocionado, dá vontade de chorar. E por que tudo isso acontece? Porque nós estamos juntos novamente. E isso tem muito significado. Sabe, nós estamos perto, mesmo que longe. Mas estamos perto um do outro, conseguimos enxergar. Um espírito comunitário, esse Espírito Santo, passeando aqui nesse lugar. Eu encontrei com os meus irmãos. Eu não posso abraçá-los, mas é tão bom saber que vocês são reais. É tão bom saber que vocês estão aqui. E mesmo que naquele olhar distante, com expressões faciais que precisarão ser reinventadas também, por causa da máscara. Dentro de nós, aquele senso gostoso de dizer assim, o que é que você está precisando? Nós estamos juntos. E aí o nosso coração se enche de expectativa, porque eu quero me encontrar contigo, Senhor. Qual foi a última vez que o seu coração bateu como se fosse um coração apaixonado? Como aquele que vê a mulher amada, sabe, pela primeira vez, como que marcou um encontro, um cafezinho com a mulher amada e ela topou. E aí o coração, meu irmão, aquele dia todo daquela ansiedade gostosa. Sabe qual foi a última vez que nós tivemos isso quando se trata do encontro com Deus? Qual foi a última vez? Senhor, eu não vejo a hora de ter um momento contigo. Porque Ele está à disposição. E é exatamente esse o nosso segundo ponto. Porque a alegria em adorar, ela é promovida pela segurança comprovada em quem nós adoramos. O texto continua dizendo, olha, nós paramos os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe, é como se você estivesse na areia do mar. Eu não sei se você já teve essa experiência, porque esse é o tipo de experiência daqueles que não tem muito o que fazer. Mas você fica na areia do mar, a água começa a bater, aí você vai se enterrando ali. Eu não sei se você já topou essa experiência de quem não tem o que fazer. E aí a água vai batendo, você vai se afundando assim. E daqui a pouco você mesmo não consegue mais se mexer direito, há um risco naquilo. Enfim, nunca soube de ninguém que morreu assim, mas o seu pé acaba se firmando. Quanto mais fundo você for, mais firme você está. É isso que a engenharia vai falar sobre nossas obras. Sobre furar, cavar no chão as nossas fundações. Quanto mais funda ela for, mais alto o prédio será. Então aqui a linguagem é exatamente essa, uma linguagem de segurança. Jesus
em ti eu encontro segurança. Sabe, existem tantas coisas aí fora que dizem que nos deixam seguros, mas a pandemia nos mostrou que essas coisas simplesmente não geram segurança em ninguém. Sério, eu fico aqui me lembrando de mim mesmo no culto do Ano Novo, desejando feliz Ano Novo às pessoas. Eu fico lembrando de mim mesmo, né? Como a gente é batista, a gente está fora do grupo, né, que foi extremamente julgado, né, aqui na internet, o grupo das profetadas. Onde estão os profeteiros, né, que não falaram da pandemia? Onde estão os curandeiros que não curaram o coronavírus? Enfim, claro, mais uma vez discursos polarizados, porque ninguém cura, só Deus cura. Não existe nenhum homem que tenha capacidade de curar. Os que fizeram isso, mesmo na Bíblia, não fizeram por suas mãos. Lembra-se de Jesus na frente do túmulo de Lázaro? Você tem dúvida que Jesus tinha poder de ressuscitar Lázaro? Você tem alguma dúvida disso? Mas ele ora a Deus, ele fala: Deus, faça a sua vontade aqui nesse processo todo. Ou seja, há aqui uma atuação da própria Trindade dentro desse processo de ressurreição na vida de Lázaro. Então a cura não está na mão de absolutamente ninguém. Ela está na mão de Deus, que o faz, quando quer, porque Ele é a segurança. Homens não são essa segurança. Homens não têm capacidade de promover essa segurança. Sabe, é tão ilusório, né? Eu fico pensando assim, quando alguém for pedir a mão da Esther em casamento, daqui a uns 60 anos. Quando isso acontecer, eu vou olhar para o camarada e a gente tem uma síndrome por estereótipos, né? E se o camarada tiver o cabelo verde? Dizer, meu filho, você quer casar com minha filha com esse cabelo verde? Mas talvez ele seja um cabeludo verde, trabalhador. Agora olha o passadinho, né? O menino chega de paletó falando quase em línguas na minha casa. Pastor segundo, xerecará, tal. Eu vou dizer, meu irmão, esse é um homem de Deus. Esse homem vai trazer uma segurança à minha filha. Fala mais aí, ele. Ele ri assim. Ele ri com modos. Percebe? E a gente acha que vai promover segurança, e na maioria das vezes, essas pessoas que se demonstraram tão perfeitas assim, não são. Não são. Olha que paradoxo. O do cabelo verde seria o seguro, versus o passadinho, ou inseguro. A nossa segurança está no que está no nosso bolso. A gente olha para a nossa carteira ou para a nossa conta e diz assim: estamos seguros esse mês. Paradoxalmente, a segurança está no que não se vê. Paradoxalmente, a segurança está naquilo que a gente nem sequer pode trocar uma ideia a nível de corpo, tangível, tocar. Esse foi o desejo de muita gente na Bíblia: deixa eu tocar no Senhor. Porque o homem tem uma mania de achar que os seus estereótipos de segurança gerarão segurança. E aí o salmista diz: eu pisei o pé aqui na frente, Jerusalém. É terra de guerra. É terra que vive em guerra. É terra que ninguém está seguro. Mas eu sei que se eu estiver na sua presença, a bomba pode estar explodindo. Mas eu vou tocar a última canção, com os pés parados junto a ti. Lembra daquela cena fantástica do Titanic, né? Quando o navio está afundando e aí os rapazes olham uns para os outros. Vamos tocar a saideira? Todo mundo gritando, pulando, e eles olham. Boa ideia. Mais perto que... Eu nunca vi o Salmo 122, verso 2, tão forte como descrito ali. Essa segurança que nós precisamos. E só um detalhe. É a segurança de onde Davi diz assim: olha,
eu piso os meus pés na frente de Jerusalém. Isso tem um recado muito importante. Olhe para mim. Eu sei onde Deus está. Eu sei onde eu posso encontrá-lo. E é isso que me gera segurança. Ele está aí com você agora. E na hora que você quiser procurar, invoca e ele te responderá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Eu piso os meus pés junto a esse lugar. Adorar, a alegria em adorar é confirmada na obediência. Aí ele diz assim, Jerusalém, tu estás construída como cidade compacta. E a palavra que me chama a atenção aqui é a palavra hebraica cidade. Porque quando a gente pensa em cidade, a gente pensa na proteção de Jerusalém, né? Você poderia, se você estivesse escrevendo esse sermão, talvez você teria posto o versículo 3, olha, a alegria em adorar significa proteção. Mas quando eu penso em cidade, eu penso com o olhar do direito. Eu penso com o olhar das leis promovidas para o bem comum. Eu penso assim quando eu olho a expressão cidade. Uma cidade só é cidade quando ela tem território, quando ela tem povo, quando ela tem suas leis bem estabelecidas para evitar os efeitos anárquicos ou mesmo anômicos. Quando ela tem suas instituições em pleno funcionamento. E Jerusalém, que a palavra Salém aqui seria alguma coisa ligada à paz, né? Então Jerusalém seria a ideia de um lugar de paz. E por que esse lugar de paz é real? Ele é real por uma razão muito simples. Ele é real porque aqui há um complexo ordenamento que ao ser seguido me gerará alegria. É isso. Por mais que na sociedade hoje a gente escute sobre esses pressupostos da obediência, né? As instituições que promovem a obediência, elas estão cada vez mais falidas. Eu estava ouvindo ontem, nessa madrugada, a entrevista da Lilian Schwartz, que é uma intelectual sensacional, historióloga, antropóloga. Eu acho que historióloga não serve, é historiadora, antropóloga. E eu fiquei realmente uma pessoa que conhece, né? Mas ela disse assim, o conceito de lar é um conceito burguês do século XIX. Lar. Qual é a ideia desse negócio? É desconstruir, no fundo, a política do bom ensinamento familiar. Quando eu digo ao meu filho, não pode, daqui a pouco meu filho está dizendo assim, você sabe quais são minhas garantias e direitos individuais? Ana Júlia vai dizer para mim, com 2 anos, você sabe quais são minhas garantias e direitos individuais? Eu disse, sei, está aqui. Eu conheço bem suas garantias. Aleluia. Então, o ponto aqui, por mais que a obediência esteja sendo vítima de um completo ataque atômico, é ela quem garante estar em um lugar ordenado. E a alegria tem muito a ver com ordenação. Vê que loucura. Porque a gente está acostumado com a ideia de uma alegria louca, né? Me marcaram em vídeos, né? E vídeos de um pastor entrando quando a igreja estivesse retornando. Aí o pastor entrava dançando e tal, e aí disse, pastor, vai ser você. Aí vocês me viram entrando aqui, né? Te decepcionou, né? Acho que eu ia sair. Não, eu estou muito alegre, pasme. Eu estou super alegre. Mas essa coisa da alegria louca, dessa alegria, isso não é alegria. E aí pessoas usam drogas e se entorpecem para tentar viver essa tal alegria. Isso é mentira. A alegria aqui está em obediência. Se você veio de outra igreja, você já deve ter ouvido seu pastor lá, né, dizendo,
Porque esses são os clichês gospel, né? Adoração é um estilo de vida. Né? Adoração é estilo de vida. O que é adoração? Adorar é estilo de vida. Né? Como você já deve ter ouvido, talvez, que música rápida é louvor, música devagar é adoração. Vamos tocar uma adoração, música devagar. Não, música devagar vem da palavra grega devagaros, que significa música devagar, é só isso. Música devagar é música devagar, é isso. E música rápida é música rápida. Pronto. Você está com um conceito muito maravilhoso aí. Adoração na Bíblia tem a ver com prostrar-se, halal. Halal do hebraico, de onde vem a palavra aleluia, eu me prostro. Proskinel, a palavra grega que significa eu me prostro. E o significado de me prostrar tem a ver com dizer assim, fale que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, adorar tem a ver com obedecer. O que é adoração? Adoração é, para usar o conceito do seu pastor, um estilo de vida que implica em obediência. Pronto. Isso aqui é adoração. Isso vai promover alegria. Porque eu sei, quantos aqui são pais aqui? Pais, mães? Levante sua mão. Pronto, agora esteja ainda com a mão levantada. Quantas vezes você deu um conselho para o seu filho se dar mal? Permaneça de mão levantada. Percebe? Quando ele seguiu, ele ficou bem. Ele se deu bem. Toda vez que você disse, estuda, menino, estuda, era para ele ficar bem. Ele que não entendia. Ele que não entendeu que aquele videogame levou ele para lugar nenhum. Hoje ele tem 39 anos e está lá, mãe, cadê o leite? Percebe? Se ele tivesse escutado, ele estava lá, ó, pá, trabalhando. Ele estava fazendo, porque obediência é importante. Só um detalhe. Nós sempre estamos adorando alguma coisa. Nós somos agentes de adoração. Todos nós. Então eu me lembro de uma campanha publicitária da Sprite, que dizia assim, obedeça a sua sede. O vulgo dessa campanha significava adore. Adore. Adore alguém. Obedeça a alguém. Está sempre assim. Alguém querendo limpar o sentido da obediência. Até uma placa de trânsito lhe impõe o sentido de obediência. Então, claro, a placa de trânsito está fora, inanimado nesse processo todo. Mas eu posso adorar a mim mesmo, adorar o meu próprio eu, obedecer aquilo que está na minha cabeça. Freud dizia que alegria tem a ver com satisfação dos desejos mais profundos do coração. Fazer acontecer. Esse era um conceito tão forte de Freud, e aí a filosofia, a sociologia, vai dizer que algumas pessoas vão suprimir essa vontade de fazer por causa da segurança. Ou seja, como se segurança fosse um conceito oposto, antagônico à alegria. Para estar seguro, eu abro mão da alegria. Para estar seguro, por exemplo, numa família, eu abro mão de alegria de estar na rua, aí na pista, me oferecendo para todo mundo. Faz até certo sentido, no entanto, na Bíblia, é possível e bem provável conciliar alegria e segurança. Aliás, segurança é um dos motivos para a alegria. Adore. Adore ao Senhor, né? E viva essa alegria de verdade. Em quarto lugar, a alegria em adorar fomenta a união e a comunhão. Ele continua dizendo, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Quando a pessoa é alegre de fato, parece que a alegria, eu não sei como é que se fala aqui em São Paulo, quando a represa, ela passa do seu nível e começa a sair água dela para abastecer outro lugar. Como é que chama aqui? Transbordo. Óbvio. Obrigado. Porque lá no Nordeste chama sangrar, que ele é um sangrador.
Então, ela começa a sangrar e alimentar outra represa. Porque sangra. A alegria tem muito a ver com esse... E eu gosto da palavra sangrador aqui. Porque a alegria no mundo caído sangra. Sangra. Agora, a partir do momento que ela sangra, há um intenso desejo no meu coração de doar dessa água a alguém. Então, gente, vamos nos reunir, porque a gente está alegre aqui, na nossa reunião, e vamos compartilhar dessa alegria. E vamos compartilhar dessa união. Um coração alegre, obviamente, dá o que tem. E o que ele tem? Ele tem alegria. Então vamos nos alegrar. Não há nada que irá nos abater. Olha como uma palavra faz diferença. Eu já fiz minhas filosofias pessoais, eu disse assim, meu irmão, tem gente que chega no gabinete, no meu gabinete pastoral, destruído. Aliás, muitos, né? Chegam destruídos. Aí eu dou uma palavra assim, eu digo, não, filha. Ou digo, não, filho, continue. O pastor acha que é isso mesmo? Acho. Continue, vá em frente, levanta a cabeça. Uau. Uau. Aí eu falo, uau. Uau. Uma palavra faz o camarada. Eu já pensei, mas sério, isso não é teatro? Não, é verdade. É verdade. Porque está lá no fundo do nosso coração. É o nosso maior desejo. A gente sente vontade. Nós somos seres que sentimos vontade de viver. Confesso que hoje a minha alegria ela não está... ela está pela metade pela falta dos nossos idosos, né? Mas está pela metade também porque uma amiga minha ontem, 25 anos de idade, um filho de 7 meses, suicidou. Fizemos seminário juntos. Digo, o que fez a Gabi se suicidar, meu Deus? O menino tinha tudo. O que a fez tomar essa decisão? O que a fez certamente foi enxergar num plano horizontal o segredo de sua existência. Ao enxergar no plano horizontal o segredo, na verdade, no plano horizontal, eu apenas faço valer aquilo que nutria o meu coração num plano vertical. Essa comunhão é importante porque eu passo aquilo que eu tenho. E aí eu passo diante do meu coração. Vamos, sai dessa. Sai dessa. Não toma essa decisão, não. Porque esse problema vai passar. Porque as nuvens vão se dissipar. E o Filho do Homem vai voltar. Essa alegria é fomentada na nossa união. Essa alegria, ela é repassada, ela é transmitida na nossa união, no contato uns com os outros. Isso não é utopia, porque não tem a ver com o que o outro vai lhe dar, mas tem a ver com que aquele plano vertical nutriu em mim e que eu posso contribuir como chuva de bênção na vida das pessoas. Amém, igreja? Amém. Em último lugar, a alegria em adorar, ela pacifica o coração e ela nos impulsiona à gratidão. O texto diz, para renderem graças ao nome do Senhor. Agora, olha só, lá estão os tronos da justiça e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, e por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Esse texto aqui está falando sobre justiça. Pode vir, Juninho. Esse texto aqui está falando sobre justiça. Os tronos da justiça do Senhor é saber que a justiça de Deus é quem pacifica os nossos corações. Você quer ver? Acompanhe comigo aqui no telão. Pacifica os nossos corações saber que Jesus reina e não perdeu o controle. Amém, igreja? Pacifica nossos corações saber que Ele está no governo. Amém, igreja?
pacifica nossos corações saber que o reino de Deus é estável, diferente dos reinos desse mundo. Pacifica os nossos corações saber que o nosso Deus é justo e que todos os inimigos do Senhor serão em seu tempo derrotados. Pacifica o nosso coração saber que Deus conhece nossas necessidades e suprirá cada uma delas. Pacifica o nosso coração saber que Ele é um Deus de aliança e que cumprirá todas as suas promessas. Pacifica o nosso coração saber que nossos pecados estão perdoados. Pacifica o nosso coração saber que nossos nomes estão escritos no livro da vida. E pacifica nosso coração saber que um dia viveremos com Ele na glória. Amém? Isso pacifica os nossos corações. Tenho pensado muito sobre questões secundárias, sobre questões primárias. Isso tem sido uma constante na minha vida, o pensamento sobre essas questões. Eu digo, Deus, por que a gente se separou tanto? Por que a gente se preocupa tanto com coisas pequenas, sabe? A gente está preocupado se o irmão dá um glória a Deus mais forte. Peça um glória a Deus mais. Se o irmão gosta de... Agora com as cadeiras espaçadas melhorou. A gente está preocupado com isso. Sabe, não quero me preocupar com isso mais. Eu creio num Deus que deixa bem claro que onde há o seu espírito, aí a liberdade. É liberdade do poder do pecado. É liberdade daquela lei que não tem poder de salvar, daquela lei transfigurada ou transvestida, de religiosidade. E aí quando eu olho para o cerne do Evangelho, obviamente o meu coração se enche de gratidão. E o meu coração agradece porque toda a obra já foi feita. Agradece porque há sempre uma luz no fim do túnel. Por mais difícil que a coisa pareça, esteja, há sempre uma luz no fim do túnel. O Senhor não perdeu o controle. E aí, meu irmão, um coração grato, um coração que agradece, e ele está mais disposto a orar. Porque, como ele está grato, a gratidão é um fenômeno muito interessante e espiritual. Quanto mais grato eu for, mais eu consigo enxergar a dor do outro e a necessidade da proteção de instituições que nos mantêm firmes. Aí eu oro pelo meu próximo, eu me alegro com a alegria do outro, eu oro pela paz na igreja do Senhor, eu oro para que as suas portas estejam abertas, eu oro para que essas instituições prevaleçam, eu oro, porque um coração grato, ele tem uma capacidade muito grande de enxergar além. O coração grato, figuradamente, é como alguém que estava de cabeça baixa e levantou a cabeça. Alguém estava de cabeça baixa, mas agora levantou a cabeça. E ao levantar a cabeça, enxergou que é sempre bom saber que eu não estou no controle, porque se eu tivesse, muita coisa ruim já tinha acontecido. É muito bom saber que eu posso direcionar minhas orações a todos, a mim mesmo e ao outro. Haja paz. Que haja paz entre meus irmãos, que haja paz na sua casa. Sabe, eu quero muito que você esteja em paz, que seu coração esteja em paz, que sua casa esteja em paz. Eu quero muito. Por mais difícil que seja, eu quero muito. Sabe, porque se você conseguir enxergar tudo isso que pacifica o nosso coração, à luz da justiça de Deus, a paz, a alegria retornará. Na verdade, ela apenas aparecerá porque ela está lá dentro. Ela vai emergir. Ela vai emergir. Eu vou dizer, rapaz, não é que estava aí. E eu não estava percebendo. Perceba. Jesus,
morreu por você. Jesus te ama. E aí, meu irmão, segundo o plano dele maravilhoso, sabendo que ele está no controle, apesar dos sofrimentos aqui presentes, eu bem sei que o meu Redentor vive. Sei que ele não perdeu o controle e que ao final de tudo isso, ele fará valer o seu plano soberano, que redunda na bênção e na paz eterna sobre a vida dos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe encha dessa verdade, em nome de Jesus.